Olá galera, sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai estudar a construção de gráfico, né, de função no segundo grau, função quadrática. Nós vamos seguir esse seguinte roteiro aqui, vamos estudar o sinal, ver como é que se comporta, vamos construir, analisar o crescimento desse gráfico e a imagem da função. Eu fiz um passo a passo, né? Um passo a passo para vocês seguirem. No início que a gente está aprendendo, é sempre bom a gente seguir, depois isso vai se tornar natural para vocês. Então é bastante interessante, é muito proveitoso e vocês vão conseguir. O estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função é prever o comportamento de acordo com as suas raízes. Então nós vamos calcular essas raízes. Vamos ter a solução dessa função do segundo grau e com base nas raízes é que a gente vai dizer para valores menores do que as raízes o gráfico vai ter um comportamento, o f de x, né, o y vai ter um comportamento, quando para valores iguais do da raiz o y tem outro comportamento e para valores maiores do que os da raiz vai ter outro comportamento. Então, estudar o sinal é apenas isso. Então, vamos lá. Dada a nossa função genérica, ax² mais bx mais c, vamos lá. Primeiro ponto que nós temos para analisar é olhar para o coeficiente a, que ele tem duas, eu vou ter duas vertentes para seguir, quando ele for positivo e quando ele for negativo, certo? Quando ele é positivo, maior do que zero, eu vou ter o gráfico da minha função, sem eu desenhar, eu já sei que ele vai estar com a parábola voltada, né, com a concavidade voltada para cima. E quando A é negativo, a concavidade vai estar voltada para baixo, certo? Só que apenas isso não é suficiente. Por quê? Olha as opções que eu tenho. Sabendo que o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza, mas olha aí. Eu posso ter a concavidade do gráfico voltada para cima e ele não tocar em nenhum ponto X. Assim como ele pode tocar o eixo X em apenas um ponto. Certo? Então, quando ele não toca em nenhum ponto o eixo X, a gente diz que essa função não tem solução no conjunto dos números reais. A solução dela vai estar lá no conjunto dos números complexos. Quando ele toca exatamente no ponto do vértice, ele toca em apenas um ponto, então ele tangencia o eixo X, eu vou ter as duas raízes. Só que elas são idênticas. Então, eu digo na maioria das vezes que a gente tem apenas uma raiz. Então, quando a gente vê esse gráfico tocando em um único ponto, é porque só tem apenas uma solução. Por quê? Porque as duas soluções são idênticas. E a terceira opção é quando ele corta o eixo X em dois pontos. E aí eu tenho duas raízes distintas, diferentes. Só que, beleza, o coeficiente é maior do que zero, o A é maior do que zero. E eu tenho três opções para maior do que zero. Como é que eu vou saber qual dessas aqui vai ser a da minha função? Qual é o valor que vai me dizer isso? O delta, certo? É o delta ou o discriminante que diz isso. Que é essa fórmula, né? Delta igual a b² menos 4ac. É esse valor que dá aqui que ele vai me dizer qual é o gráfico da minha função, né? Para estudo de sinal e para o gráfico em geral, qual desses três aqui vai ser. Então, vamos lá. Quando o delta dá negativo menor do que zero, eu não preciso nem calcular as raízes. Eu já sei que essas raízes elas são complexas, né? Elas não estão no conjunto dos números reais. Então, não há solução nos reais, então o gráfico não toca o eixo do X. Quando o delta dá igual a zero, aí eu tenho solução nos reais, mas eu tenho duas raízes idênticas, certo? E esse símbolo aqui da igualdade com três traços aqui é idêntica. X', x1' é igual a x duas linhas, certo? Elas são idênticas.
E quando ele é positivo, maior do que zero, as duas raízes, a função possui solução, são duas raízes reais distintas ou diferentes. Quando A é negativo, a concavidade está voltada para baixo e eu tenho as mesmas três opções, certo? Mas o que vai definir da mesma forma é o delta. Então, a concavidade aqui, ele determina menor do que zero, concavidade voltada para baixo, delta negativo, não tem solução nos reais. A negativo, coeficiente A negativo, delta igual a zero, apenas uma raiz, né, ou duas raízes idênticas, mesma coisa. Ou quando as duas raízes são distintas. O que é que altera aqui? Apenas a concavidade que está voltada para baixo. Então, isso que é o estudo, certo? Então, nós vamos fazer isso. Antes de construir, né, antes de construir o gráfico, nós vamos analisar alguns pontos aqui que nós vamos precisar. Primeiro, ao contrário de uma função do primeiro grau, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola, certo? Então, daí, sempre tenha em mente. O ponto em que a parábola toca, né, intercepta o eixo y, é o coeficiente c. Então, o ponto em que o gráfico vai passar no eixo y, é exatamente o ponto C, certo? Então, com essa informação, eu já posso dizer, sem fazer cálculo nenhum e nem o gráfico, e que o gráfico dessa função aqui, f de x, do exemplo aqui embaixo, ó, f de x igual a x² menos 4x mais 3, eu já posso dizer que esse 3 aqui é exatamente o ponto em que o gráfico toca o eixo y, certo? O ponto em que a parábola intercepta o x, então o ponto ou os pontos em que a parábola toca o eixo x são as raízes. Então ele pode não tocar em apenas um ponto ou tocar em dois pontos, certo? O que vai determinar aqui é o delta. Então vamos lá ao exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Vamos construir através de um passo a passo para vocês. Primeiro passo, bem simples, é identificar os coeficientes A, B e C. Então, o A, 1, B, menos 4, C, 3. Agora, eu vou verificar se a concavidade é para baixo, com A negativo, ou para cima, com A positivo. Então, eu vejo que o A é igual a 1, 1 é maior do que zero, então o A é maior do que zero, portanto o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Terceiro passo, calcular as raízes da função com base no método que preferir. Aí você vai escolher. Os vídeos anteriores, eles trazem, tem 3 vídeos que traz cada método. Você escolhe o método que você quer utilizar aí, certo? A não ser que o item que você esteja resolvendo solicite um método específico, se não é você que escolhe, certo? Então vamos calcular aqui as raízes, vamos resolver essa equação. Então antes, cálculo delta, b ao quadrado menos 4ac, delta é igual ao b, que é menos 4, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, 12, né? Menos 12, igual a 4. Então, meu delta é igual a 4, ele é maior do que zero. Então, as previsões que eu já tenho aqui antes de fazer o gráfico, que é uma parábola voltada para cima, né? Parábola voltada para cima. Eu tenho duas raízes diferentes, então eu vou ter duas raízes, né? Eu tenho duas raízes diferentes, reais, porque o delta deu maior do que zero. Se ele tivesse dado igual a zero, eu só teria apenas duas raízes idênticas, que a gente chama de uma raiz. Se desse negativo, não teria solução nos reais. O método que nós vamos fazer aqui é soma e produto. Então, eu vou utilizar essas duas fórmulas, que a soma é igual a menos b sobre a e o produto é c sobre a. Substituindo menos da fórmula, o b é menos 4 sobre 1, o produto c sobre a
o C é 3 e o A é 1. Então aqui fica menos, voltando para cá, menos vezes esse menos 4 dá 4 dividido para 1, 4. E 3 dividido para 1, 3. Então eu já sei que as minhas duas raízes, né, se eu somar dá 4 e se eu fizer o produto dá 3. Então vamos lá, vamos pegar dois números, imaginar em dois números. Eu vou pegar dois números, o 2 e o 2. Se eu somá-los, dá quanto? 2 mais 2, 4. Se eu multiplicá-los, 2 vezes 2, 4. Era para dar 3. Então não é 2 e 2. Mas vamos testar agora o 1, o 1 e o 3, por exemplo. 1 mais 3 dá 4. E 1 vezes 3, que é o produto, 3. Então, minhas possíveis raízes são 1 e 3, em que a soma, deixa eu voltar aqui, a soma de 1 mais 3 é 4 e o produto 3 vezes 1 é 3, certo? Não calculei através do método de Bhaskara. O quarto passo é verificar se a função possui máximo. Então ela vai possuir máximo quando A é negativo e ela vai possuir mínimo quando A for positivo, com base, né, no meu coeficiente A aqui. Então, independente se o ponto é de máximo ou de mínimo, calculamos pela fórmula do vértice da parábola. Então, o vértice da parábola sempre vai ser dado por essa fórmula, que é um ponto de duas coordenadas, coordenada x e coordenada y, do vértice. A gente vai chamar de x de vértice e y do vértice. Então tá aqui elas. Então eu vou trazer as informações importantes, como os coeficientes, o delta que eu já calculei, e vamos calcular aqui o ponto. No caso, essa função aqui, a gente, o A é positivo, então é um mínimo, né? Então a gente está calculando um vértice mínimo. Então o x do vértice é menos b sobre A, e o y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos da fórmula, menos 4, que é o B, sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos, aqui dá 4. 2 vezes 1, 2. Então, aqui 4 para 2, 2. Menos delta sobre 4A fica menos 4 sobre 4 vezes 1. Fica menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, essas são as coordenadas do vértice. O vértice é formado pelos pontos 2 e 1. A gente já sabe que isso é um ponto de mínimo, né? Mas a gente já sabia antes aqui por causa do A positivo, né? Do coeficiente A positivo. Agora vamos desenhar o gráfico, esboçar esse gráfico, né? Você faz os eixos, o eixo das abscissas. Então agora você desenha o gráfico, né, o eixo X e o eixo Y, e vamos colocar os pontos mais importantes, certo? Então nós vamos iniciar pelo coeficiente C. Como a gente viu na informação no início, que o C, o ponto C, o termo independente, é o ponto em que o gráfico toca o Y. Então ele vai tocar o Y aqui. Se ele toca aqui, ele é o y, o x é 0. Então, esse ponto aí, essa coordenada, é a coordenada 0, 3, em que o y é igual ao c, certo? Sempre vai ser assim. E agora eu coloco as raízes, que é o x1 e o x3. x1, formado pelo coordenado 1 e 0, e o x, 3 e 0. Mas, olha aí, como é que eu calculei aqui o x1 e o x3, e aqui eu tenho uma coordenada? Porque quando a gente calcula as raízes, a gente está fazendo a consideração em que o y é 0. Então, nós só achamos o 1 e o 3 porque o y deles é 0. Quando a gente faz a consideração de f de x igual a 0, certo? E daí são os pontos mais importantes. Tem muitos vídeos que eles trazem uma tabela para você ir preenchendo o valor de x e calculando o valor de y. Isso está errado? Não está errado. Só que aqui eu só preciso desses pontos para construir qualquer gráfico, né, de uma função quadrática. Esses são os mais importantes. E agora o vértice, né? Tenho que colocar o vértice. Por quê? Porque o vértice vai ser o ponto em que a função ela vai vir passando pelo 3, vai atingir o valor de vértice e ela vai
voltar, né, a crescer para formar a minha parábola. Então ela vai fazer esse movimento. Já sei que ela vai para cima, com cavidade voltada para cima. Ela tem um ponto mínimo, então ela vai até esse, depois ela retorna a crescer. Então esse é o gráfico, certo? Agora no sexto passo nós vamos analisar a imagem da função. Primeira consideração que nós devemos fazer é que quando não vem explícito, o domínio é o conjunto dos números reais, certo? Que é o eixo x. O contradomínio é o y e a imagem vai ser o intervalo em que eu tenho um y associado ao x. Então, como a gente pode perceber aqui, ó, nesse ponto vermelho, são os pontos em que cada x eu consigo associar um y. Então, o menor valor, né, que eu posso associar, que eu vou conseguir associar aqui, é quando o y for igual a menos 1. Então, eu posso ir até ele. Abaixo daqui, ó, você vê que não vai ter nenhum correspondente aqui do gráfico, né? Porque ele não vai. O gráfico ele tem concavidade para cima e tem um ponto mínimo aqui no y igual a menos 1. Então, abaixo do y a menos 1 não vai ter nenhum valor associado, né? De x associado a y. Por isso que a imagem é y pertencente ao conjunto dos números reais quando y for maior ou igual a menos 1, porque vai ser daqui para o mais infinito do y, certo? A gente sempre, eu falo em sombra, né? Esse gráfico aqui ele vai fazer sombra para cá, para o eixo y, mas quando chega aqui não tem como produzir essa sombra, né? Para tentar facilitar o entendimento. Vamos analisar agora o crescimento, certo? Para analisar o crescimento, nós vamos analisar até onde ele cresce e até onde ele decresce. Se a gente fizer isso, a gente vai observar, né, que quando ele vem do menos infinito, ele vem com valores decrescendo, né? Para cada valor de x que eu vou aumentando, ó, o gráfico vai diminuindo. Se eu pegar um valor aqui, se eu peguei o x igual a 0, eu tenho y igual a 3. Se eu pegar um valor bem aqui de x, ele já vai ser bem menor do que 3, o y. Se eu pegar aqui o valor de x igual a 1, já vai ser igual a 0. Se eu pegar 1,5, já vai ser um valor aqui negativo. E quando eu chegar aqui no 2, ele vai ser menos 1. Então ele vem decrescendo o gráfico. Quando chega aqui no vértice, que é no ponto mínimo, que é no menor valor que ele vai poder assumir, né? Então, quando x for 2, o menor valor de y é o menos 1, então ele volta a crescer. Então, a gente diz que daqui do menos infinito até o 2, que é o x, a gente olha com base o crescimento no x, ela decresce, né, do menos infinito até o 2, e ela volta a crescer do 2 até o mais infinito, certo? Então, de acordo com o que eu pintei aí nesse gráfico. Agora, nós vamos analisar o sinal. Analisar o sinal só voltando, né? Nós vamos analisar como é que o gráfico se comporta, como é que o y se comporta de acordo com os valores de x. E os valores do x que nós vamos analisar são as raízes. Então, o que é que acontece para valores menores do que 1? O que é que acontece com y? Para valores entre 1 e 3 e para valores maiores ou iguais a 3. Então, vamos fazer esse estudo. Se você imaginar, daqui desse ponto que é o zero do y, né, o ponto de origem do y e do x, para cima eu tenho os valores de y positivo, para baixo eu tenho os valores de y negativo. Então, se eu cortar aqui, você vê que essas duas pontas aqui do gráfico da parábola ficam para o lado positivo, para cima. Então, eu vou ter valores positivos para ir. E essa parte aqui da parábola fica para baixo em relação ao eixo x e do lado negativo aqui, ó, olhando para o y, né? Então, ele fica do lado negativo, certo? Então, como é que eu olho? Essas duas, se eu cortar aqui esse gráfico aqui exatamente em cima do eixo x, essas duas pontas em relação ao y
fica um positivo, e esse trechinho em relação ao y fica na parte negativa do y. Quando eu falo em relação a y, essa parte aqui. Então, eu coloco que aqui vai ser positivo, negativo e positivo. Então, esse trecho aqui fica positivo, positivo e aqui negativo. Então, para valores menores, olha aqui, esses valores vêm do menos infinito e chega até no 1. Quando chega no 1, tudo positivo. Do 1 até o 3, valores negativos. Né? E acima de 3, valores positivos novamente. Então, para resumir, os meus y vão ser positivos, certo? Vão ser positivos quando x for menor do que 1 ou maior do que 3. Então, ó, o meu y vai ser positivo quando o x for menor do que 1, maior do que 3. O y vai ser igual a 0 quando o meu x for igual a 1, ó, que é o ponto que toca, ou igual a 3. E o y vai ser menor do que 0 quando o x está aqui no meio. Ele vai ser negativo quando ele for menor do que 3, maior do que 1. Isso daqui é estudar o sinal da função. Saber como é que o y vai se comportar de acordo com as raízes.